Olá para você que está assistindo a mais uma aula de teologia. Como é bom, como é incrível para mim ter aqui a sua presença. E hoje vamos para a aula 185 e vamos falar sobre o serviço como expressão da espiritualidade. Na última aula falamos sobre o louvor. E que aula incrível, que aula incrível. Acredito que Deus tem ensinado muito vocês aí que estão assistindo, mas Deus também tem me ensinado, mesmo depois de você pegar a aula e você estudar a aula para vir aqui e falar ela com vocês, e ensinar vocês, mesmo depois de tudo isso, chega na hora aqui, nesse momento aqui que estamos gravando, e Deus ele se move aqui nesse ambiente, sabe? Então tem sido maravilhoso para mim. Eu que estou aqui ensinando tenho aprendido muito com o Espírito Santo nesses momentos, sabe? Então hoje vai ser uma aula incrível sobre o serviço. Eu quero trazer uma visão diferente, talvez da que você tenha, talvez corrigindo biblicamente a visão que você tenha sobre o serviço, sobre o que significa o serviço. E eu quero que você possa pegar tudo que eu vou trazer aqui para vocês. Então não fica limitado só à sua memória, mas pega a sua Bíblia, a sua arma aí, esteja com ela, como nós vimos na última aula, a sua espada, esteja com ela aí aqui do seu lado, e também com um caderno para você poder anotar, seja no iPad, seja no celular, independente, mas tem algum lugar para você poder anotar. Amém? Então vamos lá. A espiritualidade cristã, ela não é uma fuga do mundo, e nós vimos isso nas últimas aulas desse módulo, mas ela é uma inserção profunda nele, com o coração de Cristo, o Deus encarnado. Aquele que poderia ser servido por todos, ele assumiu a forma de servo. E aqui, se você está atento nas nossas aulas de teologia, talvez você já vai se recordar sobre o livro de Marcos, ali o Evangelho segundo Marcos, que inclusive foi uma aula que eu dei, que mostra uma perspectiva de Jesus, uma visão de Jesus como o servo vitorioso. Jesus, o Espírito Santo, nos convida a fazer o mesmo. A espiritualidade, portanto, ela não é apenas a contemplação, mas ela é a ação motivada pelo amor de Deus. Mateus, no capítulo 20, versículo 28, vai dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Segundo a teologia reformada, a fé verdadeira se manifesta visivelmente no mundo. E João Calvino escreveu: a fé não pode estar ociosa. Ela sempre traz com ela o amor, o serviço e a obediência. A espiritualidade madura é visível nos atos cotidianos. Você pode ser uma pessoa muito espiritual dentro da igreja. Você pode ser uma pessoa muito espiritual, talvez no seu trabalho, talvez publicamente, quando as pessoas estejam te vendo. Mas a verdadeira espiritualidade, mas a espiritualidade madura, ela está visível nos atos cotidianos, talvez dentro e principalmente dentro da sua casa, quando não tem nenhuma câmera te gravando, quando não tem nenhum celular ali te filmando, sabe? Mas quando está a sua esposa, quando está o seu filho, quando está o seu pai ali com você. E ali, eles olhando para você, eles têm que ver em você refletido a imagem de Cristo Jesus. Eu acho que o maior elogio que eu já recebi na minha vida não é: Samuel, você é lindo, porque eu sei que eu sou, né? Mas não foi isso. Foi: Samuel, eu olho para você e eu vejo Jesus. O jeito que você fala, o jeito que você age. Cara, eu acho que esse foi o maior elogio que eu já recebi. Essa tem que ser a nossa busca, das pessoas olharem para nós e enxergar Jesus em nossas vidas. A nossa
Nossa intenção não pode estar limitada a mostrar uma bagagem espiritual ou um comportamento de como nós somos santos apenas quando vamos no domingo, numa terça para a igreja. Mas no dia a dia e principalmente, mais do que na rua, mais do que na igreja, dentro de casa, com nossos filhos, sendo um exemplo para os nossos filhos, sendo um exemplo para o meu irmão, para a minha irmã, e talvez você como filho, você poder pregar para os seus pais, talvez eles moram com você, talvez eles não sejam crentes ainda, e você com a sua ação, com o seu serviço, você pode mostrar quem Cristo é, muito mais do que com palavras. 1 João, no capítulo 3, versículo 18 diz: não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. A separação entre fé e prática, entre culto e serviço, é uma distorção moderna. Para os apóstolos, o espiritual e o prático, eles andam juntos. Eu lembro na minha aula de teologia lá em Dallas, no Christ for the Nations Institute, e lá, eu lembro que o professor uma vez ele falou, as pessoas julgavam ele muitas vezes porque ele, diferente de alguns professores, ele não era o cara que vivia só do espiritual, daquele profético, mas ele também ia para a palavra. E um dia na aula, depois de um dos alunos dele questionar isso, ali em secreto com ele trouxe esse assunto, claro, sem envergonhar o aluno, sem citar o nome dele, mas trouxe a caminhada cristã. Ela não é só fé, não é só, como que eu posso dizer, espiritualidade, espiritual, e também não é só palavra, teologia, não. Ela é um conjunto. Não deve ser separado, eles devem andar juntos. Então, imagina como uma pessoa caminhando. É um passo de espiritualidade, um passo de palavra. Um passo de espiritualidade, um passo de palavra. Muitas vezes nós separamos a pessoa espiritual da pessoa que faz o prático, da pessoa que conhece a Bíblia. Muitas vezes achamos que por conhecermos demais, e isso até é uma das coisas que limita as pessoas a vir buscar um conhecimento teológico. Às vezes achamos que a pessoa que não lê a Bíblia, mas que se move no meio profético, com a uma unção que Deus entregou a ela. Talvez a pessoa que pareça ser mais espiritual, mas não tem isso daqui junto com ela, aquela pessoa é a correta. Mas não. Nossa geração está faminta pela palavra de Deus. E como você é privilegiado de estar aqui conosco, caminhando nisso, amém? Então vamos lá. A espiritualidade ativa o serviço como expressão de amor. A verdadeira espiritualidade não é um fim de si mesma, mas um transbordar do amor de Deus na vida diária. Quem se encontra com Cristo não consegue mais viver apenas para si. O coração transformado pela graça se torna um coração disponível para servir. Efésios, no capítulo 2, versículo 10, vai dizer: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Essa verdade ela rompe com o conceito de espiritualidade como mero exercício interior. A espiritualidade bíblica, e é isso que eu quero te ensinar, não é passiva. Ela não é contemplativa ou desconectada da realidade. Não, ela é viva, ela é prática, ela é comprometida com o bem do próximo. É impossível você ter tido um encontro com Cristo, de Cristo encontrar você e você conseguir viver da mesma maneira e viver apenas para si. Eu falo um pouco disso no livro que eu estou escrevendo, que o tema é Não Desperdice a Sua Vida. Quando Cristo nos encontra, a nossa vida muda, ela se transforma e é impossível nós vivermos da mesma maneira. Não cada vez que nós olhamos para a cruz, nós desejamos ser mais parecidos com aquele que estava nela, com Cristo Jesus.
Nós desejamos ser mais parecidos, nós desejamos gastar a nossa vida a Ele, aos pés dele. A espiritualidade que ama com as mãos, serve com os pés e abençoa com atitudes é a espiritualidade madura. Como dizia João Calvino, a fé é uma chama que ilumina o coração e aquece o mundo ao redor. O próprio apóstolo João, ele reforça essa verdade com clareza quando ele diz em 1 João, capítulo 3, versículo 17, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não podemos dizer que amamos a Deus e a quem não vemos, se não amamos o próximo que estamos vendo na nossa frente. Muitas vezes olhamos para uma pessoa passando uma necessidade e vendo ela, decidimos não amá-la, porque amar é uma escolha. Decidimos não ajudá-la. Então como que você podemos dizer que amamos a Deus, alguém que não vemos? Se a pessoa que está na nossa frente, nós vemos a dor dela, nós vemos o que ela precisa e nosso coração não se move para ajudá-la. A espiritualidade não se traduz em serviço estéril, incoerente e está de desacordo com a natureza do Evangelho. Então, vou repetir. A espiritualidade, que ela não se traduz em serviço, ela é estéril, ela é incoerente e está em desacordo com a natureza do Evangelho. A fé autêntica, ela serve. A espiritualidade genuína, ela se move. O amor verdadeiro se doa. É muito fácil subirmos em um altar, falar que amamos a Deus e quando vemos ali uma oportunidade de demonstrar esse amor, nós fecharmos os nossos olhos. A vida cristã é mais bem vista pelas obras do que pelas palavras, dizia Martinho Lutero. Em Jesus, nós encontramos o exemplo. Na espiritualidade cristã não existe maior modelo de serviço do que o próprio Cristo. Ele, sendo Deus, não usurpou o direito de ser servido, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo, como diz em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 e 7. Em um dos momentos mais marcantes do Evangelho, ele se levanta da ceia, tira o manto, pega a toalha e lava os pés dos discípulos, inclusive os de Judas, que trairia ele em poucas horas. É muito fácil servirmos, é muito fácil amarmos apenas aquele que nós gostamos, sabe? É muito fácil servir o meu pai, é muito fácil servir a minha mãe, mas aqui como Jesus, como que você se comporta em servir aquele que uma vez te traiu, ou aquele que aqui como Judas o trairia em algumas horas? O nosso serviço, o nosso amor não deve estar limitado apenas àqueles que gostamos, que queremos ter por perto, não, mas engloba todos aqueles que necessitam do nosso amor. Talvez ele não mereça, mas ele precisa. E é aí que o seu coração, é aí que os seus pés devem se mover, muito mais do que as palavras que se movem rapidamente da sua boca para fora. João, no capítulo 13, versículo 14, diz: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Esse gesto, ele revoluciona a espiritualidade dos discípulos. Em um mundo onde servir era sinônimo de inferioridade, Jesus redefine a grandeza. O maior entre vocês será aquele que serve. Em vez de subir ao trono, ele desceu. Ele pegou a toalha e, em vez de exigir a honra, ele ofereceu humildade. Se o próprio Deus,
que me criou, que criou você, que tudo que nós vemos na natureza foi obras dele, tudo que os homens podem fazer, uma inspiração dele. Como que esse Deus que está acima de tudo, um Deus que está acima do espaço, um Deus que está acima do tempo, que está além de tudo isso, se ele se esvaziou, ele veio até nós para nos servir, como que eu, como que você podemos fazer diferente? Precisamos olhar para Jesus e ver um modelo a ser seguido. Amém? Aqui entramos em outro ponto dessa aula. Dons espirituais e serviço. Todo crente foi salvo para servir. E para isso, Deus concede a cada um dons espirituais específicos, capacitando-nos sobrenaturalmente para edificar o corpo de Cristo e cumprir o seu propósito no mundo. A espiritualidade autêntica reconhece esses dons, não como medalhas, não como ferramentas, não para exaltação pessoal, sabe? Mas para o bem comum. Em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10, vai dizer: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A teologia reformada ensina que os dons são expressões da graça e, portanto, manifestam a presença ativa do Espírito Santo na vida da igreja. Como afirma João Calvino, Deus nos concede não para ostentação, mas para o serviço mútuo e para crescimento do corpo. O apóstolo Paulo deixou claro em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 4 e 7, que ele diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando um fim proveitoso. Aqui, Paulo deixa claro que nenhum dom foi dado por acaso. Todos têm um papel, todos são necessários. Aquele que ensina, o que exorta, o que serve, o que lidera, independente de qual área seja, todos contribuem para a edificação mútua da igreja. Servir com os dons espirituais é parte da maturidade cristã. Então, independente do dom que você tenha recebido, talvez um dom de cura, talvez um dom de ensinar bem, de tocar um instrumento bem, talvez independente do dom, mas entenda, esse dom não foi entregue para você, para edificação, a sua edificação pessoal, de você, glorificação, me perdoe pessoal, mas para a glorificação do nome dele, porque quando servimos as pessoas, quando usamos os dons para a edificação ali da igreja, nós, consequentemente, adoramos e glorificamos o nome dele. Aqui, entramos no último ponto da mensagem, da aula, ao costume de pregação. Serviço com humildade. Não buscar reconhecimento humano. O serviço cristão autêntico é invisível aos olhos do orgulho, mas brilha diante do trono de Deus. Muitas vezes nós queremos tantos dons espirituais, mas não servimos. Porque os dons espirituais, eles são visíveis aos outros, mas o serviço, o nosso coração, o nosso louvor, a nossa adoração, talvez no secreto, não é visível aos olhos daquelas pessoas. Muitas vezes queremos um microfone, queremos subir ali onde todos podem nos ver, mas não queremos descer naquele lugar onde ninguém pode nos ver. Ajudar alguém sem ter uma câmera apontada para o rosto dele, muitas vezes se tornou algo incomum. É fácil querermos esse reconhecimento. É fácil querer coisas que nos dê esse reconhecimento. Eu lembro que uma pregação que eu estava fazendo sobre dons espirituais e também sobre serviço, tinha um ponto sobre serviço. Eu lembro que uns dias antes de eu fazer a pregação, eu estava na rede social mexendo, acho que era no TikTok, não sei, e eu vi um vídeo de uma mulher comentando sobre os dublê de ricos, eu acho, de Uberlândia.
pessoas que às vezes querem mostrar que são ricas, querem mostrar que têm um dinheiro, e às vezes todo o dinheiro que tem compra um carro incrível. Mas chega na casa da pessoa, é uma casa não tão incrível quanto aquele carro. Porque muitas vezes nós temos essa necessidade de mostrar aos outros. Então muitas vezes queremos algo, queremos um dom de cura, por exemplo, não para edificação da igreja, não para serviço de Deus, mas para mostrarmos, como aquele carro, o quanto nós somos melhores por ter esses dons, o quanto somos mais espirituais, o quanto somos mais santos do que o outro, porque a outra pessoa não tem, mas eu tenho. Muitas vezes é assim, mas quando chegamos na casa da pessoa, ali no secreto onde podemos ver o coração da pessoa, aquele coração não corresponde à imagem que ela tenta mostrar publicamente. Então, valorize o serviço. Eu sei que os dons espirituais são muito chamativos. Nós queremos e devemos buscar os dons espirituais. A Bíblia nos ordena a fazer isso, nos direciona a fazer isso. Mas não podemos deixar de valorizar a casa mais do que o carro. Devemos valorizar como o seu coração está, como nós estamos, como nos comportamos ali no secreto, mais do que quando pegamos o microfone e subimos ali em cima de um altar, ou quando tem alguma câmera apontada para a gente, ou quando tem alguma pessoa nos vendo, para bater palmas, para ganharmos reconhecimentos. Não. O serviço, ele é maior do que aquele que é aplaudido. Nós devemos buscar ser como Cristo. E assim, servindo e demonstrando que o serviço ele é uma expressão da espiritualidade madura. O espiritual não é só aquele que levanta paralíticos. O espiritual não é só aquele que cura os surdos, ou os mudos, ou ressuscita mortos, mas aquele que serve. E serve com humildade, assim como Cristo fez. Serve sem buscar aplausos humanos, sem buscar elogios, talvez, mas serve com o coração daquele que o serviu, para não para os olhos humanos nos veem, mas para os olhos de Deus, olhar para nós, olhar para nosso serviço e se alegrar. Amém? Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para você, que você tenha aprendido, talvez se você tinha alguma visão errada sobre serviço, que à luz das Escrituras aqui, ela tenha se corrigido, se alinhado. Amém? Então, aqui eu quero deixar uma tarefa para você. Hoje, independente de onde você estiver, você deve estar assistindo essa aula pela manhã, talvez se for à noite, talvez deixe para amanhã, mas tire um tempo do seu dia para servir. Servir sem pegar um celular e apontar e mostrar que você está servindo, não. Sirva para que você treine o seu coração a entender que o serviço não é para aplausos, não é para glorificação humana, mas para a glorificação do nome dele. Amém? Deus te abençoe e te aguardo na próxima aula.